necessidade. Isso é urgente que o Ministério Público assuma o seu protagonismo na defesa dos animais no âmbito dessa tutela, que é a tutela individual, a tutela de interesses concretamente individualizados. E aqui vou saudar a atuação da minha colega, a doutora Luciana, mais uma vez, que através da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais tem evoluído. E eu acho que esse é um ato histórico conseguir, no âmbito da Corregedoria do Ministério Público de Minas Gerais, inserir diretrizes de atuação, é o ato 2 de 2021 da Corregedoria do MP de Minas. Então, é o primeiro MP que tem diretrizes de atuação a partir do artigo 158 no âmbito do direito animal. Quem pegar esse referencial para ler vai ver que não tem nenhuma norma de direito ambiental. Nós estamos falando ali no direito animal, na atuação do MP na proteção, na proteção dos direitos fundamentais dos animais. Mas agora, pensando no princípio da responsabilização, e também outro princípio próprio do direito ambiental que se aplica adaptadamente ao direito animal é o princípio da tríplice responsabilidade por danos aos direitos dos animais. Responsabilidade civil, penal e administrativa. A responsabilidade penal, o que muda? No crime de maus tratos e também, por exemplo, no crime do artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, o bem jurídico penal passa a ser a proteção da dignidade dos animais. E nós sabemos, pela teoria do bem jurídico penal, o professor Luiz Regis Prado, aquele livrinho clássico sobre bem jurídico penal e Constituição, fala que nós temos que entender o bem jurídico à luz da Constituição. Então, hoje, o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais tem que ser entendido à luz da interpretação do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição, que passou por uma mutação constitucional. E o animal, então, ele deixa de ser objeto material para ele ser sujeito passivo do crime de maus tratos. E isso tem implicações práticas muito importantes. Primeiro, uma crítica à inserção desse tipo penal dentro da lei dos crimes ambientais. Por exemplo, no direito penal português, o crime de maus tratos, embora seja limitado ao animal de companhia, está inserido no Código Penal, que é o lar do direito penal primário, o repositório dos valores fundamentais da sociedade. Então, essa é a primeira crítica que se faz. Segundo, e aqui diretamente relacionado à nossa atuação do Ministério Público, o direito penal negocial. Nós sabemos que o artigo 27 da Lei dos Crimes Ambientais fala que, para ter direito à transação penal ou suspensão condicional do processo, ou ainda o acordo de não persecução penal, o investigado ou o denunciado tem que ter reparado previamente o dano ambiental. Se a gente entender o dano animal nessa lógica, quando a gente entende o crime de maus tratos, primeiro do CAPT, como um crime de menor potencial ofensivo, quando o promotor de justiça, olha como muitas vezes a gente atuou ignorando o dano animal. Muitas vezes, por exemplo, um caso de rinha, o promotor de justiça tendo o investigado fazendo jus do ponto de vista subjetivo, né, as condições pessoais dele, tendo jus à transação penal, quantas vezes a gente já não propôs uma transação penal em que o sujeito pagou uma prestação pecuniária para reverter para um fundo ambiental e esses animais foram esquecidos. A destinação desses animais nunca foi tratada no âmbito desses benefícios. Os custos médicos veterinários, a transferência da posse, o dano animal extrapatrimonial, isso nunca fez parte da nossa rotina no âmbito da propositura desses benefícios. E agora, veja bem, dessa concepção, se a gente entender o dano animal como um dano que é próprio de cada animal, para a gente propor esse benefício, nós vamos imaginar, então, um animal utilizado como carroça. Temos um laudo de maus tratos, esse animal foi retirado do agressor. Quais são os pressupostos para o promotor de justiça propor a transação penal, além dos requisitos subjetivos, do ponto de vista da prévia reparação do dano? Esse agressor vai ter que reparar os custos médicos veterinários desse animal, vai ter que arcar com os custos de acolhimento, porque muitas vezes esse animal é acolhido por uma ONG e a gente... Veja bem, o dano ele é socializado hoje na prática. A gente esquece de todas essas nuances da reparação. E esse agressor tem que pagar um valor, que aí sim nós estamos falando propriamente do dano animal, um valor a título de dano animal, em que ele vai ficar depositado em conta para ser revertido para aquele animal. E isso tem um caráter punitivo pedagógico para ele entender que ele está pagando aquele valor que vai ser revertido em medidas concretas de bem-estar para aquele animal que foi vítima. E isso é importante para que ele entenda que ele não está violando um direito da sociedade, uma norma só moral, ele está violando o direito daquele animal. Isso tem uma questão
pedagógica muito importante. Então, eu chamo a atenção para que a gente tenha um olhar crítico sobre a questão de destinação de valores. Esses valores que a gente... E no final eu vou propor uma metodologia para como que a gente vai calcular o dano que é próprio de um ser senciente que a gente nem sabe como valorar o sofrimento desse animal. Esse valor, além da dificuldade de valoração, porque nós estamos sim com um ramo novo em construção e a atuação do MP está em construção também, ele tem que ser revertido para o animal específico, e se a gente estiver falando de um dano moral coletivo, para um fundo de direito e bem-estar animal, para que isso subsidize futuras políticas públicas animalistas. Um aspecto aqui é a crítica que a gente faz com o novo tipo qualificado de cão e gato. Isso é uma verdadeira norma especista. Por que proteger o cão e o gato de uma maneira, de uma pena de privativa de liberdade, reclusão de 2 a 5 anos, e os demais seres sencientes ficarem à míngua como um crime de menor potencial ofensivo? Então, há ainda uma insuficiência da tutela penal. A crítica que se faz não é pela evolução do novo tipo, mas por ter deixado os demais animais desguarnecidos. Maus tratos contra cão ou gato e o cabimento de NPP. Isso daqui é um tema para a gente discutir só ele em pelo menos 1 hora. Cabe a NPP para que de maus tratos contra cão ou gato, figura qualificada? Eu escrevi um artigo sobre isso, depois eu posso disponibilizar também, no sentido de que não, porque lá no artigo 28A diz que para ter direito a esse benefício, tem que ser um crime praticado sem violência. E olha só, diferentemente do artigo 44 do Código Penal, que fala da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e fala crime praticado sem violência à pessoa, aqui ele só fala sem violência, ele não está falando a pessoa. E se ele está falando sem violência, olha, o crime de maus tratos não é em si um crime com violência, um crime com violência não a pessoa humana, mas a seres dotados de dignidade. Então, aqui, na minha concepção, embora eu seja minoria na doutrina hoje, não se deve aplicar o ANPP no caso de maus tratos contra cão ou gato. Olha como a mudança do bem jurídico tem efeitos. Concurso de crimes. Quantas vezes a gente atuou no MP propondo transação penal quando são vários animais vítimas de maus tratos, sendo que cada animal é o titular, é o sujeito passivo. Quando a gente tem vários sujeitos passivos, e nós aplicamos isso num caso de rinha, se a gente tem 50 galos que estão em situação de maus tratos, e se cada animal, se aquele animal é um ser senciente dentro dessa lógica constitucional e dentro do paradigma científico que a gente tem a Declaração de Cambridge, se há pluralidade de animais, há pluralidade de crimes. Aí nós podemos ter um concurso material. No caso da rinha, por exemplo, eu defendo que é um concurso formal impróprio. Por que impróprio? Porque os animais são postos para se degladiar de maneira individualizada. Há desígnios autônomos para lesionar a integridade física de cada animal. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem 4 cães e deixa os 4 cães sem comida, que é uma conduta única, sem um dolo específico. No caso da rinha, cada animal é colocado de maneira separada para brigar. Então, há desígnios autônomos para violar os direitos de cada animal. E aqui eu acho que a gente tem que aplicar o concurso formal impróprio e muitas vezes vai sair do juizado especial. Nós temos um caso paradigmático, que foi uma rinha da comarca de Perdizes, e que o juiz aceitou essa teoria. E os autos foram para a justiça comum, e nós pedimos medidas cautelares, dentre elas a apreensão do imóvel utilizado, enfim. Então, existe muita coisa. E olha, um outro assunto novíssimo que você tem discutido, a possibilidade de uma ONG se habilitar como assistente de acusação. Isso foi reconhecido naquele caso da rinha de Mairiporã. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a ONG da Luísa Mel, o Instituto Luísa Mel, habilitou como assistente de acusação. Embora o entendimento lá tenha sido muito mais um viés econômico, entendendo que como a ONG assumiu ali a guarda dos animais, ela tem um interesse econômico, mas se uma ONG for a representante, ela pode entrar como representante dos animais e se habilitar como assistente de acusação. Então, é possível, sim, numa ótica de que o animal ele é vítima do crime e ele é titular. Então, ele é o sujeito passivo. E agora, sobre a responsabilidade civil animal. Vou passar rapidamente por esse slide, só para a gente entender como toda a ótica da responsabilidade civil, assim como um dia, como lá na década de 80, a gente reprogramou a responsabilidade civil para tutelar adequadamente o meio ambiente ecologicamente equilibrado, hoje a gente precisa reprogramar a responsabilidade civil para tutelar adequadamente os direitos individuais dos animais. Então, a gente precisa fazer uma releitura da responsabilidade civil a partir da ótica da constitucionalização
do direito civil, e com base principalmente nas funções, a função preventiva e a dimensão sancionatória da responsabilidade civil. Olha só que interessante, o princípio do dano e o dever de não lesar a outrem, que estão previstos lá no artigo 186 do Código Civil, quem violar direito e causar dano a outrem, assim como o artigo 197 que fala do ato ilícito, ele tem que merecer uma releitura para a gente entender que quem violar o interesse fundamental do animal e causar um dano animal tem que reparar o dano. Onde há dano, a gente sabe que o dano hoje é o elemento primordial da responsabilidade civil. Então, e olha como há uma sobreposição de danos. Quando a gente fala de uma violência contra o animal, vamos pensar no caso de guarda, que é rotina no MP. Guarda ilícita de animais silvestres, que é comum. O sujeito pegou um sapão, pegou lá 30 passarinhos, colocou eles dentro de uma gaiola. A polícia militar descobriu, fez um boletim de ocorrência. Vamos pensar na responsabilidade civil. Que tipo de dano que a gente tem nesse caso? Nós temos um dano à fauna, porque ele retirou o animal da natureza. Esse animal silvestre cumpre uma função ecológica pela tutela da biodiversidade. Se for um animal em extinção, mais ainda. Nós temos, muitas vezes, né, em alguns casos, nós vamos ter o dano moral coletivo, a depender da gravidade do dano. E nós temos o dano animal, o dano que é próprio de cada ave. Cada animal que foi retirado da natureza, sendo um ser senciente colocado dentro de uma gaiola, ele foi imposto a ele um sofrimento injusto, não permitido pela lei. Isso é um dano, e ele tem que ser parado para o animal. E aí, mas aí algumas pessoas, e qual foi a minha dificuldade a primeira vez que eu apliquei o dano animal no âmbito de uma ação civil pública em Uberaba, neste caso? Teve um caso específico em que os animais, eles estavam aptos à soltura. Então a polícia militar foi lá, verificou que o investigado ele tinha retirado esses animais da natureza, mas essas aves ainda estavam bravias. Logo depois eles soltaram. Ora, como que eu vou reparar o dano que esses animais sofreram se eles já voltaram para a natureza? É uma dificuldade? Sim. Porque quando a gente pensa no sanção, que é um animal que está sob a guarda, que depende de um tutor, é mais fácil pensar numa reparação, num valor que vai ser revertido para um fundo em que o tutor vai ter que utilizar aquele valor em proveito do sanção. Mas como a gente vai utilizar isso para um animal silvestre, por exemplo? É uma dificuldade? Sim, mas qual que foi a minha proposta no caso? Que para que a gente não deixe esse dano sem reparação, que esse valor a ser arbitrado a título de dano para cada animal, que ele fosse revertido para um fundo de bem-estar animal para a proteção de aves silvestres, para que isso possa, pelo menos, servir como um reforço da tutela preventiva. Agora, o dano animal, então, ele tem como fundamento a violação do princípio da dignidade animal. E o professor David Fravor chama a atenção, olha como é difícil a gente pensar no dano animal. Os animais, ele fala, o David Fravor foi o primeiro a formular uma teoria do dano com base no direito norte-americano, para os seres sencientes. Ele foi o primeiro a falar do ato ilícito e do direito de reparação de danos provocados aos animais. E ele fala o seguinte, olha, para a gente analisar o interesse do animal na reparação, nós temos que verificar, primeiro, o interesse dele como espécie, porque a depender da espécie, todos os animais, os animais, eles vão ter interesse na alimentação, em ter um abrigo adequado, mas a depender das espécies, os interesses mudam. Uma ave tem um interesse fundamental de voar. O interesse à liberdade de um animal doméstico, por exemplo, ele é muito menor. Então, nós precisamos de uma base científica para valorar o dano animal. E essa base científica, que hoje já tem uma ciência no âmbito da medicina veterinária, chamada ciência do bem-estar animal, ela é através da teoria das 5 liberdades. E é ela que nós vamos utilizar na hora de valorar o dano animal. E quem primeiro falou sobre isso foi o professor de Cambridge, Donald Broom, que é o nosso grande referencial nessa área técnica. Mas nós temos referenciais normativos, nós não estamos a pé, como se fala. Nós temos, sim, fundamento normativo para identificar esse dano animal. Qual que é a base normativa? Nós temos leis que definem várias situações de maus-tratos e nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Para a gente saber se tem um dano animal, vamos buscar lá na resolução 1236 de 2018 para saber. Ali nós temos um rol exemplificativo, o abandono, por exemplo, a zoofilia, todos esses, tudo que está previsto lá, e de forma num rol exemplificativo, configuram um dano animal.
E como nós vamos valorar a indenização? Então, como o professor Vicente bem falou, quando a gente fala em dano animal, além das repercussões econômicas, custos médicos veterinários, transferência da guarda, o principal é a valoração do dano que nós vamos fixar a indenização que vai ser revertida para aquele animal que foi vítima do ato. Então, qual será a metodologia? E aí, antes de entrar nessa metodologia, eu chamo a atenção da necessidade da gente ter, muitas vezes, uma tutela inibitória no âmbito de uma ação civil pública. No caso de sanção, olha como as possibilidades são ricas. Uma ação civil pública para proteger um animal que foi vítima de maus tratos, nós temos que pensar, aquele agressor do sanção, que foi um vizinho que agrediu o sanção, nós pedimos, e foi deferida essa tutela cautelar, nós pedimos que esse agressor ficasse impossibilitado de se aproximar do sanção, então a proibição de aproximação. Veja que é uma espécie de analogia até com a questão da violência doméstica. Foi pedido ainda e foi concedida a proibição de que esse réu tenha sob sua guarda qualquer outro animal, e aí em São Paulo, o Werner bem sabe disso, tem uma lei paulista que diz que quem for condenado por maus tratos fica proibido de ter a guarda de qualquer animal de companhia pelo prazo de 5 anos. A lei penal diz que quem foi condenada vai perder a guarda, mas ela não estabelece um prazo. Isso é até uma questão intrincada na doutrina hoje. Mas nós podemos pedir de maneira cautelar que um propenso agressor de outros animais fique impedido de ter sob sua guarda outros animais de estimação de companhia se ele já agrediu aquele animal. O acompanhamento temporário do caso, olha que interessante a analogia que a gente fez, neste caso foi com o sistema infanto-juvenil. Porque o tutor do sanção foi negligente também, ele deixou o animal ir para a rua, sabendo que o vizinho já tinha ameaçado de agredir o animal. Então, o que nós pedimos? Que o médico veterinário da Coordenadoria de Defesa dos Animais fizesse um acompanhamento temporário para verificar se esse tutor ele era capaz de exercer a guarda responsável ou se, ao final, esse tutor devesse ser, então, privado da guarda do sanção. Mas falando propriamente do dano animal extrapatrimonial, como fixar parâmetros para uma indenização que vai ser revertida para um ser senciente em razão da violação do princípio da dignidade animal? E aí, nós temos, quem criou uma nova metodologia foi o médico veterinário da coordenadoria, Gustavo Shaolin. Ele tem um trabalho já, ele pode disponibilizar também, em que é possível a gente conseguir extrair critérios objetivos. Essa metodologia ela é baseada em 2 pilares, a metodologia jurídica e a metodologia técnica. A metodologia jurídica, nós vamos utilizar qual que é o parâmetro? A gente já tem. Se o dano tem origem extrapatrimonial, como que o STJ utiliza para a valoração de danos extrapatrimoniais humanos? Existe lá o critério bifásico. E olha só, o dano extrapatrimonial ele é conceituado como uma violação da dignidade da pessoa humana, da personalidade, dos direitos da personalidade humana. Feito uma analogia, o dano animal, nessa perspectiva, é a violação da dignidade animal. Então, é a violação que decorre da personalidade, da violação aos direitos fundamentais dos animais que decorre da sua condição de ser senciente. Quais são? Integridade física, integridade psíquica e vida, principalmente. Então, ele propõe aqui, bom, nós vamos considerar primeiro a metodologia jurídica que é utilizada para fins de valorar o dano moral, através do STJ, que é um arbitramento equitativo, que vai seguir o critério bifásico. Primeiro ponto, vamos identificar qual foi o interesse afetado no caso concreto. Foi a integridade física? E qual foi o grau de lesão à integridade física do animal? Foi a integridade psíquica? E aí nós vamos precisar de um respaldo mais claro do ponto de vista técnico, se for, mas ele vai estabelecer um valor base para o interesse que foi lesado do animal. E depois nós vamos apurar aqueles critérios que são próprios do punitive damage, da dimensão sancionatória da responsabilidade civil. Se esse sujeito tem antecedentes, quais são as condições pessoais desse agressor para que esse valor cumpra com o objetivo de prevenção e de reprovação daquele ilícito. Então, essa é a metodologia jurídica. Aí nós vamos, partindo desse critério, nós vamos ter um valor básico com base nesse critério jurídico. E nós vamos associar ele com a metodologia técnica. Por quê? De valorar o grau de lesão à integridade física e qual que é o grau de sofrimento para um animal que perdeu uma pata traseira, como foi o caso do Sansão, ou para uma ave que perdeu o seu direito de voar, como que nós vamos valorar isso se isso é uma lógica tão diversa da valoração de Doutora interesses? Monique, Estou no final, já. interromper, mas não é porque é próxima a palestrante, até teve que inverter, doutor.
porque ela vai ter que sair mais cedo, aí se você puder adiantar, eu agradeço. Apesar de Não, estar já vou para a conclusão, é o último slide. você está quase dando aula do livro todo, assim, É a ânsia de falar o mais possível. Eu Como falo. você coloca a foto do livro para o povo comprar, e que o povo está aqui, tá bombando aqui na Abrampa, tudo quanto é canto. Não, esses slides aqui, eles vão ficar. Depois já está disponível com o MP do Espírito Santo. Pode disponibilizar à vontade. E também o meu merchan aqui do livro Dano Animal, que nós vamos estar na Abrampa semana que vem lá. Estamos, Quem quiser, os colegas que quiser, eu posso. estamos relançando. Isso. Mas só para finalizar, então, eu sei que meu tempo está apertado. Essa metodologia técnica, ela vai ser baseada no protocolo de perícia em bem-estar animal, chamado PPBEA, que foi feito na Universidade Federal do Paraná, que ele vai trazer ele vai valorar e pontuar aquelas 5 liberdades, que foi uma teoria que foi criada pela Farm Animal Welfare Committee, que é um comitê britânico. A partir desses critérios, a gente consegue ter critério objetivo para fixar um valor de indenização que vai reverter para o animal. Bom, mas já falei demais. Quais são as novas perspectivas de atuação para o Ministério Público? Como o professor Vicente bem falou, direito animal está em fase de construção. A atuação do Ministério Público para a proteção dos animais também está em fase de construção. Mas o MP tem que assumir o seu papel de protagonista na defesa dos direitos dos animais. Por isso que seminários como esse são importantes, para que a gente assuma o papel que a Constituição nos deu de tutela dos direitos individuais indisponíveis. E é um novo direito. A advocacia animalista tem ocupado um grande espaço, mas o MP precisa evoluir para ocupar esse espaço e se tornar o grande protagonista. E aí eu trago só sugestões, fazer um brainstorm aqui, como que a gente poderia evoluir na atuação. Indução de políticas públicas animalistas, então, o controle populacional ético já é uma realidade. Lá em Ibirité, lá que tem uma lei, eu trabalhei até pouco tempo lá, nós temos um projeto da coordenadoria, né, encabeçado lá pela doutora Luciana, que um município vai criar uma política pública para animal de tração. Vai criar um local para acolhimento de animais de tração vítima de maus tratos, vai chipar esses animais para a gente coibir o abandono. Olha só que política interessante e que é próprio de muitos municípios brasileiros, de animais de tração que são abandonados quando eles ficam doentes, né? Os equídeos. Olha só essa área, Marcelo, olha como que é legal a gente utilizar o direito ambiental para a proteção dos animais. O cumprimento de É por normas de isso que eu bem-estar. chamei, é por Hã? isso que eu chamei o órgão estadual para estar aqui ouvindo isso tudo aqui com a gente. Não, olha só, quem já viu, isso é igual como aquela fala cabeça de bacalhau, que a gente sabe que existe, né? Mas nunca ninguém viu. Quem já viu algum órgão fiscalizar e autuar uma empresa por violação de normas de bem-estar animal? Algum promotor já pediu uma fiscalização para ver se uma granja tá violando direitos daqueles animais? Uma granja intensiva, uma suinocultura? Alguém já fiscalizou? Já pediu uma fiscalização? Existe órgão com habilidade para fiscalizar normas de bem-estar animal? Olha, você, E, a sua pergunta está dando a deixa para eu te interromper de novo, para a menina poder falar, senão você vai ficar aí a tarde inteira, vai me quebrar aqui no horário. não, só para o final, então. No direito europeu existe um fiscal de bem-estar animal. Então, assim, só para deixar aí a proposta, vamos utilizar instrumentos econômicos e tributários. Eu deixei aqui, tem 2 artigos que eu escrevi, um à luz do direito europeu, como a gente pode utilizar rótulos de bem-estar animal. E, por fim, como o direito animal e o direito consumidor têm interface. Lá em Uberaba, eu atuei num caso em que um produtor de granja tinha uma foto de um ambiente bucólico numa fazenda, em que uma senhorinha pegava um ovo naquele ambiente de pasto livre, e eu falei, nossa, que legal, essa empresa, então, tem normas boas de bem-estar animal, cria os animais soltos. Pedi uma fiscalização para o IMA, granjas, avicultura industrial altamente de confinação intensiva cruel. O que é isso? Se isso é greenwashing ou não é? Isso é propaganda enganosa ou não é? O produtor está querendo dizer para nós, olha, eu cuido dos animais bonitinho, quando na verdade ele trata os animais com crueldade. Isso é propaganda enganosa. Então, nós temos também o direito do consumidor, um grande âmbito através da noção de sustentabilidade ética para atuar como promotores de justiça no âmbito do direito animal. E a judicialização dos direitos animais, que o professor Vicente muito bem falou aí, dos animais em juízo. Né? Muito obrigada. Me desculpa, Marcelo, por extrapolar o tempo. E eu agradeço novamente pela oportunidade. Foi uma grande honra, uma grande alegria participar deste seminário e fico à disposição de todos. Querida, muito obrigado. Assim, a gente já sabia, né? Parabéns. A gente já sabia que
seria maravilhoso. O tempo, né, a gente, por uma questão já de experiência aqui, o tempo precisa ser curto, senão a gente não consegue, né, ir à frente. E também por causa das agendas, né? O virtual tem as vantagens e desvantagens. As pessoas acabam também tendo outras agendas. Então, queria agradecer muito a Monique. O livro ela já colocou. Depois, se você puder botar no chat uma foto do livro para ficar registrado. Mas na Abrampa teremos aqui o relançamento, né? Como bem falou o professor Vicente, é um direito novo, uma obra única e que precisa ser adquirida, né? Precisa ser adquirida. E aí, Monique, eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer a sua fala, parabenizando, sempre muito singular, e anunciar aqui, e agradecer, já agradecendo aqui o professor Werner Grau por ter permitido a inversão, eu vou pedir a Tainã Bezerra Oliveira, porque eu sempre chamo os órgãos públicos para eles serem afetados, né? Porque a gente precisa do poder de polícia, do comando e controle, e também precisa, evidentemente, de capacitação, a forma deles estar ouvindo o que a gente está fazendo, e é um ator importantíssimo, né? Sempre os órgãos ambientais. O IEMA, no caso, é o nosso órgão estadual de fiscalização, de licenciamento, e a Tainã Bezerra Oliveira, ela é analista de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos do IEMA, e ela é que fica nessa área da questão do direito animal lá do IEMA. O tema, a gente propôs, fala do panorama da atuação do IEMA no estado do Espírito Santo em relação à proteção dos animais, ou seja, como estamos aqui, né? O que a gente tem feito, para onde estamos indo, né, para a gente poder tentar alinhar aí os nossos entendimentos. Boa tarde. Infelizmente eu estou sem câmera. Infelizmente o notebook não funcionou e eu estou tendo que usar o desktop aqui do IEMA. Então tá E jóia. aí ele não tem câmera. Eu sou bióloga, né? Eu trabalho no IEMA desde 2005, mas com fauna a partir de 2013. E assim, eu não sou jurista, né? Estou aqui como representante mesmo da área técnica, né? A gente vem trabalhando com fauna desde o IEMA assumiu realmente assim a demanda fauna a partir da Lei Complementar 140, né, que regulamenta a Constituição. Eu vou tentar projetar aqui a apresentação, vou tentar ser breve também. Então, eu queria primeiro, eu acredito que vocês já conheçam, mas apresentar alguns artigos da Lei Complementar, que é a Lei Complementar, né, ela vai trabalhar, essa Lei Complementar 936, ela vem instituir a política de proteção da fauna no Espírito Santo, é uma das primeiras políticas de proteção à fauna, né, dos estados, que foi lançada desde 2019, e a gente veio trabalhando ela desde 2015 para publicação, e em várias mãos, né, e trabalhando junto, nós somos 2 órgãos que são afetados aqui no estado, né, que assumem essa demanda de fauna silvestre, que é o IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente, e o IDAF, o Instituto de Defesa Agroflorestal. Então, ela institui a política, né, de fauna, né, e aí, assim como vocês vêm discutindo, né, sobre o que são os animais, né, que não são objetos, coisas, não consigo falar com vocês, né, de forma jurídica, e dentro dessa lei, né, pela Lei Complementar 140, lei federal, o uso e o manejo de fauna, da fauna silvestre e da fauna exótica, passa a ser de responsabilidade dos estados, em cativeiro, né, passa a ser de responsabilidade dos estados. Essa lei também, ela trata de maus tratos na questão do executivo, né, na questão administrativa. Então, a gente, apesar de já existir um Código de Defesa dos Animais no estado, a gente tentou detalhar melhor nessa lei o que seria maus tratos, o que a gente define como maus tratos, e apesar de ser uma política de fauna silvestre, a entender que fauna silvestre é a fauna nativa, de fauna silvestre, ela também abrange, como dito anteriormente, a fauna exótica, né, que é a fauna que não é pertencente, nativa, de forma nativa no país, no Brasil, né, não é só no estado do Espírito Santo, mas é no Brasil, é a fauna exótica, e também para diferenciar da fauna dita doméstica, que a gente trata hoje entre os estados, em âmbito administrativo, nas discussões que nós temos, como a fauna isenta, é a fauna que não depende de autorização dos órgãos ambientais para a criação. Dentro dessa fauna está a fauna doméstica, que são aqueles animais que foram transformados ao longo dos anos, né, a depender, a sua existência depender de alguma forma do ser humano. Fora esses, tem animais que os estados, assim como a União já trabalhava, que não necessitam de autorização
de manejo de fauna do órgão ambiental para a sua criação. E essa é uma grande preocupação, que esses animais que acabam ficando sem esse nosso controle, que é isso que vocês acabam tratando, ficam sem pai, né? São animais que é de responsabilidade de todos, mas que ninguém consegue fazer uma fiscalização efetiva, que é o caso, por exemplo, de calopsita, a criação de ringneck, não, de periquito australiano, que a gente não tem uma fiscalização que verifique a questão do bem-estar, do manejo desses animais em cativeiro. Estou puxando do que vocês falaram, né? Então, aqui, continuando, o que seria maus tratos, né? Tentamos colocar o máximo de informações possíveis para facilitar até no momento da fiscalização, quando o nosso fiscal vai a campo. É claro que a gente acaba fazendo uma verificação em campo e depois, quando chegamos aqui para fazer um parecer, um relatório, um laudo, né, a gente busca apoio de um veterinário ou de um biólogo para fazer esse embasamento, esse enquadramento. E também é importante, né, do que foi destacado, a questão da fauna silvestre de vida livre, a questão da perda de hábitat, né, que a perda de hábitat afeta, né, de forma, como está colocando, temporária ou permanente, né, a sobrevivência da fauna, da flora também, mas da fauna, e a gente tem, né, observado aqui, e é uma mudança, né, de comportamento dentro do próprio órgão ambiental, dentro do próprio IEMA, enxergar, né, dentro de uma supressão de vegetação, de uma remoção, né, de um ecossistema, a fauna. Isso é uma coisa que eu digo recente, né, inclusive dentro do próprio IDAF, né, do Instituto de Defesa Agroflorestal, que é quem autoriza a supressão vegetal, né, ainda há de se fazer um trabalho muito grande para que isso seja observado porque o IEMA observa dentro de processos de licenciamento ambiental, né, quando há uma supressão vegetal de processos que lhe compete, né, de caráter estadual. Mas o IDAF, né, a gente infelizmente ainda tem que fazer esse trabalho, porque quem autoriza a supressão vegetal aqui no estado é o IDAF. Então, esse trabalho a gente vem buscando fazer aos poucos, né, e ter esse convencimento da visão de que é necessário, né, se autorizar e se regrar e se controlar, né, a supressão de vegetação, tendo em vista a fauna. Coloquei aqui também a questão da lei complementar, né, que o que se encontra, né, sobre especial regime de proteção aqui no estado, por essa lei, que é a questão que vocês podem ver aqui no inciso 6, né, do que vem se tratando aqui, que é espécimes vítimas de maus tratos, né, tanto da fauna silvestre quanto da fauna exótica ou da fauna isenta. Apesar de que a lei aqui fala que fauna doméstica é a fauna isenta, tá? Então, dentro do que eu coloquei aqui da lei complementar, que essa é a nossa base hoje de trabalho, da lei de fauna, nós temos uns pontos de atuação. Em 2016, foi criada a coordenação de fauna aqui dentro do IEMA, que já foi um grande avanço, que, como eu tinha dito anteriormente, não se tinha esse olhar sobre a fauna, né, e sim simplesmente sobre a flora. E aí, dentro desses pontos de atuação em cima da lei complementar, foi criada essa coordenação de fauna, que vem trabalhando esses vários aspectos aqui, né, que eu vou pontuar. Então, primeiro, a garantia do habitat, né, o atendimento e destinação de fauna, estudos, resgate e monitoramento de fauna e animais em cativeiro. Dentro da garantia do habitat, não só dentro da coordenação de fauna, mas o IEMA trabalha com unidades de conservação. Então, essas unidades de conservação têm que garantir, né, os habitats protegidos. Eles vêm desenvolvendo planos de manejo, levantamentos de necessidades de gestão entre as espécies, né, de fauna e flora. E é claro que a gente fala da flora, porque a flora é, né, quem vai compor o ecossistema, e o controle da fauna doméstica invasora, que esse é um trabalho que está sendo feito recentemente, se iniciou recentemente, né, foi uma retomada, e a gente está fazendo agora, a gente está com um edital, vai abrir um edital para contratação de projeto de castração e educação ambiental no entorno de unidades de conservação, e também da captura de animais dentro das unidades, né, e destinação para local adequado, para tratamento, e colocar esses animais, né, para doação. Então, todos esses animais seriam recolhidos e levados para doação.
E o engraçado foi que esse projeto agora começou com um problema interno dentro do IEMA, porque o IEMA fica lotado dentro de uma área, né, dentro de Cariacica, uma área aberta, que a gente tem a entrada de vários animais domésticos, né, cachorros e gatos, principalmente, e que acaba que a gente tem conflitos internos por causa dessa fauna doméstica. E aí a gente buscou a destinação adequada desses animais, né, sendo que, infelizmente, não conseguimos uma parceria com a Prefeitura de Cariacica, e daí partiu um projeto maior abrangendo as unidades de conservação. Então, a gente vai abrir um edital para empresas ou para ONGs, né, que cumpram os dispostos, né, todo voltado ao atendimento veterinário, castração, manutenção adequada e também a colocar esses animais para adoção. Além disso, nós temos, hoje o IEMA conta dentro da sua área de um CETRAS, que inclusive o Luiz Felipe vai falar mais tarde aqui, que é do IPRAM, que temos um acordo de cooperação com o IPRAM para fazer o atendimento da fauna, né, tanto da fauna continental quanto da fauna marinha, mas o nosso principal ponto, como IEMA, é a fauna continental. Então, a gente recebe animais que são de entrega voluntária, pessoas que ou encontraram animais, ou que têm animais ilegais e não querem mais, ou que têm animais mesmo legalizados e não querem mais, então vem entregar aqui, assim como também animais destinados, apreendidos pela polícia, apreendidos por agentes do IEMA, ou mesmo animais atropelados, próximos à unidades de conservação, abandonados por atropelamento de pais, e são destinados para esse centro, que a gente conta com um excelente atendimento veterinário, né? A gente faz cirurgia, tratamento desses animais, o controle sanitário, né? Porque para poder um animal conseguir voltar à soltura, ele tem que ter um controle sanitário adequado para evitar que ele leve doenças para a fauna de vida livre, e aí sim você acaba comprometendo a saúde das populações de vida livre, faz a reabilitação da fauna para soltura e a destinação de animais que não podem ser soltos. Foi criada aqui no estado do Espírito Santo a categoria de guardião de fauna. Por quê? Porque nós não temos empreendimentos de fauna autorizados suficientes para receber animais que têm condições de sobrevivência, mas que não têm condições de vida livre. Então, animais que são destinados ou por questões comportamentais ou animais com problemas físicos, né, que não podem ser soltos. E nós criamos essa categoria de criação. As pessoas se inscrevem, qualquer pessoa, porém, para a destinação desse animal para essa pessoa, ela tem que cumprir um rito, além de que ela tem que comprovar que ela tem espaço e que tem os cuidados adequados para recebimento desse animal. E assim como ela tem que apresentar todo ano um atestado de saúde do animal junto ao IEMA. Então, a gente tem esse cuidado, não são animais que são destinados de qualquer forma, não existe uma lista ofertando animais, né? O que existe são pessoas que buscam, né, fazem cadastramento no site do IEMA, que têm interesse, dizem qual tipo de animal que tem interesse, e essas pessoas são avaliadas para ver se existe mesmo a possibilidade de recebimento dessa fauna que não tem outra destinação. Outra destinação, digo, ou soltura, que é o primeiro ponto, e o segundo ponto é a questão de outro empreendimento, um empreendimento que seja um criador, um científico, que seja um jardim zoológico, que seja qualquer outra categoria de criação. As questões relativas a estudos, resgate e monitoramento de fauna, isso acontece no âmbito dos processos de autorização, de licenciamento ambiental, que necessitam de manejo de fauna. Então, por isso que eu botei aqui manejo de fauna em vida livre. Então, um empreendimento, ele vai abranger uma área significativa, não necessariamente de mata virgem, é uma área que tenha, inclusive, áreas de pasto. Nós solicitamos, né, o levantamento de fauna, a depender da proximidade de remanescentes florestais. Então, é necessário fazer um estudo de fauna e, quando da implementação do empreendimento, é necessário fazer o resgate. O levantamento, o que a gente avalia é se aquela quantidade de amostras é realmente necessária, se ela vai realmente mostrar o que tem na região, e também a metodologia que é utilizada para isso. Nós não permitimos metodologias que sejam metodologias como existem, né,
de cortar dedos de anfíbios, né, às vezes de roedores. Alguns casos é óbvio que para fazer o levantamento e a pesquisa existem alguns métodos que realmente o animal pode vir a óbito, mas esse óbito tem que ser seguindo as normas dos conselhos, né, Conselho de Medicina Veterinária e o Conselho de Biologia. O resgate de fauna, quando ele é necessário, quando autorizamos o resgate, sempre tem que ter um posto temporário no local com a disponibilidade de um médico veterinário e um biólogo que vai direcionar a supressão da vegetação ou a retirada de solo. Ele vai verificar, vai estar sempre à frente, verificando a existência, né? Quando você tem mexer algum solo que saem animais fossoriais, né? Cobras e animais que vivem embaixo da terra, por exemplo, ele vai fazer o resgate, a retirada desse animal, o direcionamento desse animal, e caso o animal venha a se ferir, a se machucar, ele vai retirar esse animal, vai fazer o tratamento dele e encaminhar para a reabilitação e posterior soltura. E o monitoramento é após a implementação do empreendimento, também depende de um processo autorizativo, ele vai fazer o monitoramento no entorno da unidade de conservação, o Luiz Felipe também vai poder falar isso, porque o IPRAM faz esse tipo de atividade, que é um animal que adentre dentro de um empreendimento grande, né, que precisa ser retirado, ou mesmo monitoramento de impacto da atividade do empreendimento sobre o meio ambiente e sobre a fauna que esteja nos remanescentes ao entorno da unidade de conservação. Então, o IEMA atua dessa forma, né, dentro dos processos de licenciamento ambiental que não sejam de fauna de cativeiro. E no caso de animais de cativeiro, né, e a gente segue as resoluções CONAMA 487 e 489, que são as resoluções que dizem de marcação e categorias de criação de fauna, à exceção do guardião de fauna, que foi uma categoria que foi criada no Estado, e essas categorias, eu não listei, que são bastante categorias aqui, entre elas o zoológico, que foi citado, e a gente, inclusive, a gente dentro da Associação Brasileira das entidades de meio ambiente, né, estaduais, a gente vem discutindo vários parâmetros, vários critérios para poder elaborar normas em caráter nacional, com base no CONAMA, né, que seriam pelo CONAMA. Infelizmente, o CONAMA anda meio parado, mas a gente está tentando empurrar, porque nós entendemos que é interessante termos uma padronização, não só a padronização do tipo de tratamento que é tido no país, né, dentre os estados, a gente tem estados que são mais avançados, estados que são menos avançados nas discussões, e a gente tenta trabalhar dentro com os 27 para que a gente tenha, né, uma homogeneização de entendimento e até de normatização para ser postas nesses estados, para a gestão da fauna em cativeiro, que é o principal parâmetro que foi passado para os estados a partir da 140. Então, assim, por exemplo, no caso de zoológicos, já existe uma mudança de entendimento de padrão, inclusive na resolução CONAMA 489, teve uma discussão, e uma das questões que levantamos bastante foi que o jardim zoológico não é mais um local, o principal objetivo dele não é o objetivo de exposição simplesmente para visualização de animais, de espécies, e sim conscientização, educação ambiental, existe a cobrança de que os jardins zoológicos tenham projetos de conservação, tendo em vista que tem condições, né, para desenvolver, possuem espécies ameaçadas e tem condições de desenvolver projetos que auxiliem na conservação de espécies ameaçadas. Então, assim, algumas das coisas que estão sendo discutidas, não só no estado do Espírito Santo, mas também entre os estados. Eu destaco que o Espírito Santo, né, a gente coordena esse grupo de trabalho de fauna dentro da ABEMA, e a gente participa bastante das discussões, inclusive, né, a gente discute e rebate projetos de lei, né, federais, estaduais, a gente apoia os estados, que a gente entenda que vá contra tanto a conservação da fauna, né, permitindo um número exagerado de espécies que têm potencial invasor, que possam afetar os ecossistemas e as populações nativas, né, e também a gente vem discutindo bastante sobre critérios mínimos de manutenção de animal em cativeiro. Uma das coisas que a gente veio, aí aqui estou terminando, uma das coisas que a gente vem discutindo bastante é o fato de que
nós somos agentes, né, de cuidados da fauna em cativeiro, da fauna silvestre e da fauna exótica, e a gente precisa fazer normativas que digam pelo menos parâmetros mínimos, características mínimas que os recintos devem ter. Um outro ponto importante é que a gente vem discutindo também, que isso foi uma discussão que foi levantada no CONAMA, que a gente não tem estudos, né, junto à população brasileira, do qual é o entendimento da população sobre a fauna em cativeiro, sobre a fauna silvestre, a fauna exótica. O que a gente tem sempre, é claro, uma pressão, né, dos produtores, né, de quem quer fazer a criação, quer vender, né, que tenha um aumento do número de espécies a serem disponibilizadas, e a gente tem essa pressão constante em todos os estados, né, e também na esfera federal. E a gente não tem um estudo para saber o que a comunidade brasileira quer, o que a população brasileira quer. Como que está o entendimento da população brasileira hoje sobre animais em cativeiro, né? E isso é uma discussão que a gente levantou no CONAMA, e isso é uma discussão que, conseguindo sair essa lista que está sendo discutida agora de espécies da fauna silvestre que poderão ser criadas como animais de estimação, de se colocar dentro dessa norma a obrigatoriedade de desenvolver, né, estudos sobre o que a população brasileira deseja, né, e também estudos sobre do que estamos recebendo dentro dos nossos centros de triagem que a população não quer mais. A gente tem uma preocupação grande, por exemplo, com jabutis hoje. A quantidade de jabutis que são devolvidos nos centros de triagem é absurda, né? E a gente sabe que esses animais são animais que têm uma longevidade muito grande, são animais que podem chegar a mais de 50 anos. Então, era o avô que tinha, depois passou para o pai, depois que não quer mais. E aí, quem paga isso é o animal que está sendo devolvido e é o serviço público, que a gente tem que dar conta desse animal, tem que alimentar esse animal, tem que reabilitar esse animal, e às vezes não é possível reabilitar. E esse animal fica nesse limbo, da gente tentar descobrir o que fazer com esse animal depois dessa devolução. Então, assim, faltam estudos, né? A gente quer desenvolver esses estudos. E eu gostaria também de pedir aos senhores a seguinte cautela. A gente também tem notado, né, isso em âmbito nacional, uma retirada maciça de espécimes, né, de zoológicos e destinados aos chamados santuários, que inclusive são categorias de criação que não existem, né? Não existe na legislação vigente. Então, eles se auto-intitulam santuários que não permitem, inclusive, a entrada do órgão gestor, né, da fauna em cativeiro. Então, assim, isso tem que ter muita cautela. A gente tem visto isso muito, principalmente em São Paulo, e o órgão ambiental São Paulo, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tem apontado isso. E isso, assim, é uma coisa que está se refletindo em vários outros estados. Mato Grosso já aconteceu, no caso de Goiás já aconteceu. Então, tem que ter cautela na retirada de animais de determinados locais e destinação para outros que não passaram por um processo autorizativo, que não têm a fiscalização do Estado em cima para saber do seu real trato, né? Então, é um alerta que eu queria deixar para os senhores. E fico à disposição para qualquer outra pergunta que tenham, né? E eu agradeço participar aqui com vocês. Bom, Tainá, é um prazer muito grande. Queria agradecer o seu esforço. A gente sabe que você está com um horário aí bastante comprometido aí com outras tarefas. Uma visão diferenciada, né? Uma visão de política pública e, evidentemente, demonstrando as dificuldades, né, do Estado do Espírito Santo, do IEMA, em tratar da matéria. Mas eu acredito que a fala da Tainá, apesar da gente ainda conquistando, né, esse novo direito, mas a gente já vê uma preocupação, né, de você ter um setor que está trabalhando com a finalidade de buscar aí o melhor possível a obediência à legislação. Eu queria agradecer a Tainá Bezerra de Oliveira, ela talvez tenha que se ausentar antes, e já aproveitando, cumprimentar aqui o professor Werner Grau Neto, vou chamar de professor, porque ficaram revelando a sua idade aí, né? Todo mundo é seu aluno em determinado momento. Então, assim, todo mundo é aluno, aí o pessoal fica revelando, mas ele não tem essa idade toda não, gente, porque ele começou cedo, entendeu? Começou bem cedo. Então, eu queria agradecer ao professor,
é advogado, especialista em direito ambiental, mestre e doutor em direito pela USP e protetor animal. Essa é a parte que mais nos toca, né? Ele vai falar um pouquinho da experiência de atuação da proteção animal na prática. O convite foi feito, evidentemente, todo evento ambiental, geralmente, de direito ambiental, geralmente o professor Werner Gross está lá presente, está sempre com a gente no Planeta Verde, na Brampa, já é uma pessoa querida por todos nós. A questão que envolve o seu conhecimento jurídico ela é inquestionável, então assim, a gente não precisa nem apresentar, mas o que mais nos comove é o amor que ele tem pelo outro, né? E esse outro, não necessariamente um ser humano, mas um ser vivo, né? E de tudo que foi dito aqui, a ideia de trazer o professor Werner é para ele poder mostrar isso na prática, né? Como isso é possível, como é possível realmente a gente olhar, quando a gente fala para ter um olhar do planeta como se estivesse olhando para outro. Eu sempre lembro dos Instagrams do Werner, com a forma como ele trata, a forma como ele se preocupa, e as dificuldades também, né? A forma da gente trazer à luz e que nós temos que ajudar, porque não é barato, custa muito dinheiro, e a gente tem que entender que, às vezes, um sacrifício pessoal que ele faz aí, a gente precisa estar ajudando nas redes. Eu sempre, quando posso, estou postando, pedindo ajuda, porque não é fácil, né? Você está aí tratando dessa quantidade de animal que ele tem, que ele trata do Instituto, enfim, de tudo que ele faz. Então, velho, a sua presença aqui hoje é como um ser humano iluminado que você é, a forma como você trata essa questão nos comove muito a todos, tenho certeza. Isso é comentário geral, quando a gente fala inclusive, como eu estava conversando, uma vez eu vi uma conversa sua com o professor Barreto, colega Barreto, vocês falando da questão de como vocês tratam os animais, eu fiquei até, sinceramente, eu fiquei assim, com uma certa inveja, né? Porque são pessoas iluminadas. Então, você está com a palavra, seja muito bem-vindo ao Espírito Santo de forma virtual. E, se possível, eu sei que é difícil, né? Mas se tiver um tempinho de vir na Brampa aí nos presentear com a sua presença, poder compartilhar da moqueca capixaba, que é a única moqueca brasileira, será um prazer. Está com a palavra e seja muito bem-vindo. Obrigadíssimo, de início, agradecer pelo convite, na pessoa do Dr. Marcelo, que eu tive o privilégio de conhecer no exercício da advocacia, né, que é a minha quarta atividade. Hoje eu estou aqui com a minha segunda atividade. A minha primeira atividade é ser pai da minha filha, que é o que eu faço há 27 anos com muita alegria, apesar dela estar aqui do lado fazendo careta. A minha segunda atividade é a proteção animal e, como eu vou dispensar o doutor, por favor, Marcelo, diz o Marcelo, é algo que eu faço por amor a eles. Não tenho a menor dúvida de que quem me pôs aqui me pôs com uma missão, e esta missão eu estou tentando cumprir da melhor maneira. Um amigo um dia disse, olha, velho, cada animal que você, qualquer pessoa, resgata das ruas é um pecado que se paga. Eu disse, cara, eu devo ter sido Barrabás ou coisa muito próxima disso. Porque eu estou em débito ainda. Estou tentando, já são mais de 4.000 ao longo da vida, mas eu estou tentando e acho que ainda estou em déficit. A minha terceira atividade, se é que alguém ficou curioso, é ser atleta e cartola do rugby. E a quarta atividade é ser advogado nas horas vagas, né? E a minha alegria é enorme de estar aqui, porque eu estou aqui com gente que entende do riscado. O Ministério Público tem um papel que é fundamental nesta discussão da questão dos direitos animais, e eu vejo na questão específica dos animais que eu escolhi, nós vamos olhar aqui nos slides que eu trouxe como foco, eu acho que não existe quem me dera um dia conseguir fazer parte do que faz e fez, Laerte Levar. Laerte Levar é um exemplo para todos nós. Assim como quando me perguntam como eu parei na proteção animal, eu digo que eu devo a dois nomes. Dona Jane, que tinha 600 cães, no bairro dos Jardins, em São Paulo, em área nobre. E eu a conheço um dia resgatando um cão e ela me coloca nessa... Eu saio do varejo, eu pegava um por vez e vou para o atacado por influência da Dona Jane, e aí surge minha participação no Adote um Fusquinho, depois no Resort Virtuals, e depois na criação do aplicativo que eu brinco, que é o Tinder das adoções, né, o Pet Ponto, e a Nina Rosa. Nina Rosa que me ensinou, junto com a minha filha, que comer carne não é bom. Nina Rosa que me ensinou que todo ser vivo merece dois valores. E aí eu entro
eu não sei se eu passei para o pessoal da organização, eu não estou qualificado para pôr a minha apresentação. Eles disseram que poriam para mim na tela. Eu posso tentar se eles não conseguirem, mas eu acho que vai ser um desastre. O pessoal é bárbaro, viu, Marcelo? Então, me tratando aqui com uma atenção, eu quero agradecer aqui de público, muito bem tratado. Pois muito bem, vamos falar de proteção animal e vamos criar aqui o porquê, o corte e como fazer. Eu trouxe 3 momentos. Então, por que a proteção animal? Primeiro, porque existe uma ausência ou insuficiência do Estado. Se nós tivéssemos uma absoluta compreensão e uma absoluta eficiência no desempenho dessa atividade da proteção de todos os seres dignos de proteção, eu vou chegar lá um pouquinho no conceito desses seres, nós não precisaríamos da intervenção do particular. Né? E aí, diante desta ineficiência, não resta ao particular senão atuar na estrutura, que é o ativismo, no advocacy, né? Entidades como a Mercy for Animals, entidades como o PEA, Projeto Esperança Animal, que eu tive o privilégio de ser do Conselho, e outras que trabalham na pressão sobre o legislador e o Estado, e fiscalizando as instituições. Eu tenho aqui um ponto, a Tainã trouxe um ponto relevante, ela falou dos zoológicos, e mencionou essa coisa de tirar o animal do zoológico e colocar no santuário. Eu entendo que os santuários têm que ser, sim, fiscalizados. Mas eu entendo que, acima de tudo, e me perdoe, Tainã, se divergimos na essência, os zoológicos têm que acabar. O zoológico é uma forma de cativeiro. Todo cativeiro, na minha leitura, é uma forma de maus tratos, porque, como disse a Monique, os direitos e interesses do silvestre, eles incluem uma liberdade irrestrita e absolutamente não pode ser negociada. Então, se você quer ver um animal, se você quer ser educado, quer ter visitação, faz o seguinte, você vai até o ambiente do animal e vai lá fazer a visitação, que é de mera contemplação. Não interfira e nem o tire do ambiente dele para pôr no seu por uma mera questão de comodidade e vaidade. E tem um problema real, tem os animais que estão por aí. Então, eu faço advocacy, eu pressiono o legislador, eu discuto a existência ou não do zoológico, santuário, um meio caminho, mas tem um problema real. E o problema real é que eu comecei aqui desde muito pequeno o primeiro cão resgatei com 9 anos. A ciência faz um corte, que são os sencientes e os não sencientes. É um corte que, do ponto de vista científico, é absolutamente válido. Mas eu entendo que na interpretação jurídica não teria validade, porque nós estamos trazendo um terceiro elemento, que é um corte, não é um princípio, né? é uma situação de fato que não supera os 2 critérios jurídicos que eu vou trazer já, que não são princípios também na minha leitura, mas estão acima disso. E aí, por que os domésticos? Se o corte científico seria sencientes e não sencientes. O porco é senciente, a vaca é senciente. Então, em tese, não seriam animais que eu poria nessa categoria dos domésticos. Se eu abrir o leque para domesticáveis, aí eu posso pôr. Mas meu corte ele vem do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, que é um axioma que eu entendo que vincula um axioma de vida. Tu és responsável por tudo aquilo que cativas. E o ser humano ele tomou essa decisão, num dado momento, conscientemente ou não, com algumas espécies, e eu vou focar naquela que eu decidi ter o centro da minha atuação, mas não exclusivamente, de se aproximar de certas espécies e modificá-las. E eu vou tomar o cão, né? O lobo. Se nós vamos aos registros históricos, num sítio arqueológico que é denominado de Hilly Flanks, e está localizado onde hoje é o Irã, é o primeiro registro de quando o homem deixa de ter ou começa a não ter mais uma relação utilitarista e passa a ter uma relação afetiva com o lobo e depois, portanto, o cão. Até então, o homem nômade se movimentava e os lobos seguiam. E o que diz o registro histórico, o que se extrai, os cientistas extraem
os historiadores extraem dos registros que se tem, é que o homem provavelmente era atacado por grandes predadores e os lobos estavam ali porque seguiam o homem em troca de restos de comida, iam absorvendo o que o homem deixava para trás. E também atacavam esses grandes predadores. E daqui vem uma conclusão que é muito interessante, né? A fábula de Rômulo e Remo, não, muito provavelmente, e Hilly Flanks mostra isso, não foi a loba que alimentou dois meninos. Muito provavelmente, lobas tiveram a vida ceifada atacando os grandes predadores e mulheres amamentaram filhotes de lobos, porque se encontra fósseis de lobos, primeiro, com grãos no estômago. É o homem já dando seu alimento para esses animais. E dois, com DNA humano no estômago. Então, o que os cientistas imaginam é que aí a relação sofreu o corte. E aquele ser maravilhoso, eu tive a oportunidade de ter uma interação com lobos do Alasca, aquele ser maravilhoso que são majestosos, né? Ele se torna esse ser que escolheu depender do homem. Quando ele escolhe depender do homem, à medida que o homem muda tudo ao seu redor e muda todo o habitat, ele passa a ser dependente do homem. Eu vou falar um pouquinho aqui de algumas decisões do judiciário, que não são essas as mais badaladas, mas que são interessantíssimas. Muito bem. Qual é o valor que leva a fazer esse corte e chegar no cão? Né? Primeiro, eu gosto de fazer uma piada com os meus alunos, que é o seguinte: o Kelsen escreveu Teoria Pura do Direito, fez a pirâmide das normas e colocou ali no topo, como que orbitando a pirâmide, a norma jurídica fundamental. Eu não conseguia trazer para um estudante de primeiro ano de faculdade o que seria a norma fundamental, porque é uma abstração muito grande. Até que a Globo inventou aqui no Brasil o BBB, e eu conseguia dizer para os meninos que a norma fundamental é como no BBB o Thiago Leifert. Ele entra lá e diz a regra fora de qualquer livro, fora de qualquer contexto. Ele é um intérprete autêntico acima do intérprete autêntico. Então, é uma luz que ilumina os caminhos, né? Uma vida tão simples, mas tão difícil, porque o ordenamento não resolve o problema. Como é que eu vou dizer que esse animal, e nós vimos aqui hoje de onde se extrai, é de um decreto de 34 que nós vamos buscar a legitimação, são de conceitos constitucionais interpretados, né, que nós vamos trazer conteúdo jurídico para a proteção animal. E, no meu modo de ver, estava certo o saudoso professor Guido Soares, eu tive o privilégio de ser orientando dele, e ouvi várias vezes Guido Soares dizer, nos anos 80 e começo dos anos 90, isso. Ele falece em 2004, perdão. Ele dizer: o direito do futuro será restrito a duas vertentes, o direito humano e o direito do meio ambiente. Tudo mais será derivada disso. O direito ao ambiente e o direito humano já foi dito aqui, o professor Vicente falou disso. Vida e dignidade. E aqui eu quero trazer uma primeira referência jurisprudencial, antes de entrar no que Marcelo quer que eu fale, que é a parte prática, que é a DPF 640. Porque, num dado momento, a União decide que o animal apreendido de maus tratos poderia, depois de um certo tempo, ser eutanasiado. E move-se a DPF 640 para dizer: olha, isto é um contrassenso, está se ferindo um preceito fundamental. E há uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, de 19, depois do julgamento em 20. É interessantíssimo, porque a representante da AGU dizia que haveria de se respeitar esse pensamento ou essa visão, essa interpretação do direito, porque faltaria ao poder público recursos para manter os animais. Ora, então, eu apreendo porque a dignidade está sendo ofendida e retiro a vida, e a DPF foi julgada procedente. Então, vida e dignidade, é disso que nós estamos falando. São dois direitos, simples. São dois direitos, e o resto é derivada destes dois direitos. Então, o homem, o ser humano, nesta visão, ele responde porque cativou, abandonou
e não acolhe. E é aqui que entra a atuação na prática. Como é que eu vou fazer isso? Bom, são 30 milhões, segundo estimativa da OMS, de cães e gatos abandonados nas ruas no Brasil. Quem é da proteção animal acha que essa estimativa ela valeu durante 45 segundos. Porque tem um estudo interessantíssimo, eu procurei aqui para inserir, não achei, que mostra uma cachorrinha, ela entra no primeiro cio, ela gera 6 filhotes, e aí a pirâmide vai se desdobrando, e no ciclo de vida dela na rua, que não chega a 10 anos, dificílimo chegar a isso, em 9 anos ela gerou 5.000 vídeos. Então é evidente que esse número cresce de maneira exponencial. Bom, um animal na rua, do ponto de vista de gestão da saúde, ele constitui 2 vetores de risco. Saúde, ele é um vetor de zoonoses, e um risco ambiental, é um ambiente desequilibrado. E aqui eu vou fazer um corte adicional, os cães das raças estigmatizadas. Eles têm um terceiro fator de risco, que é de 2 pontas. Segurança, de lado a lado. Hoje, eu por muito pouco não tive que abandonar aqui o nosso evento. Ele me procurou uma adestradora, me mandou as fotos. Há 3 dias ela resgatou uma pitbull que foi abandonada, amarrada num poste, uma tigelinha de água. Ela é adestradora, ela sabe lidar, ela foi lá, pegou a pitbull. Pitbull é extremamente reativa. E aqui, gente, se tem alguma coisa que eu posso contribuir pela minha passagem por esta dimensão, não existe cachorro bravo. Existe cão em alguma situação que o está tirando do equilíbrio. É questão de identificar esse ponto. E ela me liga e diz, Werner, eu pus aqui, pus ali, não tem onde pôr. Não tem onde pôr. E o resumo é que eu não saí daqui correndo porque consegui adiar. Depois Marcelo vai poder ver isso, Marcelo no meu Instagram. Eu, daqui a pouco, acabando aqui, eu vou tirar essa camisa, eu vou pôr a camiseta e vou atrás dessa cachorra. E hoje ela já vai dormir num lugar confortável, segura, e vai passar a fazer parte da matilha, que tem uma promessa minha, que eu faço a todo cão que eu resgato. Você não mais sofrerá, você não mais será abandonado. Pelo menos enquanto eu estiver por aqui. Depois eu não sei dizer. Mas muito bem. O mundo ideal seria conseguir 30 milhões de novos lares, mas não tem. Hoje nós temos no abrigo 14 filhotes, 7 deles já chegando numa idade que já fica difícil a adoção. Quando a gente recolhe a mãezinha, prenhe, depois vem os filhotes, todo mundo quer os filhotes. Quem quer a mãe? Então, diante dessa realidade de que eu não vou conseguir doar, eu retiro da rua numa velocidade muito maior do que eu ponho num lar, eu preciso adotar a teoria do funilaria e pintura. O que é isso? Eu passo pela rua e meu impulso é pegar qualquer cão. Qualquer cão que me olhar e me disser no olhar que está abandonado, eu tenho o impulso de buscar, mas eu não posso. Então, eu procuro espaço para colocá-los, garantir saúde, procuro educação, procuro ajudar. E aqui eu vejo o Ministério Público num papel fundamental de exigir isto do poder público, a conscientização, a educação, campanhas de castração, etc., para que a gente tente reduzir esse número. Acho que eu pulei aqui, né? O que me traz depois? O Marcelo disse que não tem idade para tudo isso. Tenho sim, eu tenho 55, Marcelo faz. Eu na verdade, conto em proteção. Tenho 46 de proteção, 27 de pai da Bia, 40 de jogador de rugby. O resto não faço muita conta, não. O que acontece? As associações que protegem animais, em BH, tem N associações, por exemplo. Aí no Espírito Santo, em Vitória, eu já conheci 2 associações muito bacanas. Elas são associações civis sem fins lucrativos e que vivem de doações. E todas elas estiveram próximas do colapso durante a pandemia. Eu sou um dos mantenedores do Adote um Focinho, e tem um projeto, são mais 3 pessoas comigo, e tem lá os nossos doadores, e tem um projeto solo, que é uma parceria, daqui a pouco vocês vão ver uma foto aí deles comigo, o Alejandro e a Kelly, que é o Resort Virtuals, que é onde a gente tem esses cães, os pseudo-mordedores. Monique mencionou a rinha lá de... Oh, meu Deus, fugiu o nome, aqui perto de São Paulo, de 19. Aquela turma lá, Monique, eu fiquei com 10 dos 50 pitbulls apreendidos. Eu tenho vídeos, a apreensão foi em 19 de dezembro. Eu tenho vídeos dia 23 de dezembro, a minha filha nunca tinha visto, obviamente, os cães, ela brincando com um deles, e ele pede com o olhar para ela, cuida de mim.
São bichos que sofreram horrores, mas extremamente dóceis. E tive o privilégio de trabalhar ali com o Marcelo Feller e com o pessoal do Instituto Luiz Amel na construção da teoria, da tese para assistência no crime ali, né? Marcelo Feller era um dos grandes advogados vinculados à causa animal. Mas agora, recentemente, há uma luz no fim do túnel para as entidades de proteção animal. A lei do mecenato, ela foi alterada e agora podem receber, desde novembro de 21 se alterou, podem receber doação de 1% do imposto de renda devido de empresas às entidades sem fins lucrativos que tenham lá os requisitos para preencher o formulário da Secretaria da Receita Federal 85. E todas aquelas entidades sem fins lucrativos que têm diretoria em dia, as atas, imposto de renda, etc., elas preenchem esse requisito. Então, agora, eu já tenho a alegria de dizer, eu tenho 2 reuniões com 2 empresas monstruosas que me procuraram para dizer, Werner, são clientes que eu atendo e que sabem do meu trabalho e disseram, a gente quer colocar você aqui no nosso portfólio. Eu sempre digo, não sou eu faço questão de não ser da diretoria nem do Adote um Focinho, nem do Instituto Cão Feliz, que nós estamos criando para abranger o Adote um Focinho e o Resort Virtuals, exatamente para não ter conflito de interesse, etc. Eu sou só o cara que está disposto a tomar a mordida na hora de resgatar e a me endividar na hora de pagar a conta. É basicamente isso, né? E tem o caminho ESG. Esse novo modelo de negócios, que é o ESG, que é uma guinada em relação à sustentabilidade. Sustentabilidade punha lá o ambiental e o social do lado do econômico. O ESG bota o econômico antes, porque nenhuma empresa fazia isso, botar os 3 juntos. Tentava. Mas primeiro ele tem que sobreviver no mercado. Depois, então aí a teoria, a doutrina conseguiram entender, e aqui, Vicente, criou-se uma dogmática interessante, né, na questão da economia, para dizer, não, quando lá atrás o argumento do liberalismo era, não, o Estado se ocupa do social e ambiental, a empresa do lucro, e a taxação do lucro gera o recurso para o social e ambiental, a gente quebra isso e diz, não, você, empresa, tem que ter uma abordagem ética sobre o social e o ambiental. E aí já tem muita empresa procurando, e eu digo, olha, a proteção animal, seja ela silvestre, seja ela doméstica, ela tem o E e o S. Porque como o animal é um vetor de zoonose, se ele tiver numa situação inadequada, você está ajudando também o S, você está ajudando a saúde das pessoas. Isso tem aberto muitas portas, né? Agora, o resultado, né? Afinal de contas, o que a gente quer? Eu quero, Marcelo, que pessoas como você vejam os meus posts no Insta e façam isso, divulguem, ajudem e também pratiquem o que a gente prega. É isso que eu quero. Eu digo sempre isso para os meus alunos, eu quero poder sair da proteção. Eu quero poder um dia tirar um cão da rua e não me preocupar como é que nós vamos pagar a conta dele, porque de alguma maneira isso estrutura. Mas até lá, o que nós buscamos? Bom, nós buscamos preencher um propósito. Se vocês olharem nessas páginas, vocês vão ver qual é o nosso propósito. Nessa foto aqui à direita embaixo, para mim está à direita embaixo, que é um cachorro todo estrupiado, tadinho. Esse cara é o Tiago. E o nosso propósito ele se resume em casos como o do Tiago. E depois, tudo que nós discutimos hoje, eu vou dizer para vocês como eu acho que se resume, também em poucas frases. Um dia eu recebo um pedido no Facebook de ajuda, com essa foto. Ele está amarrado num poste, uma tigelinha de água de comida, e dizia o post que esse cão havia sido abandonado no Jardim São Paulo. Jardim São Paulo é um bairro na zona norte da cidade de São Paulo. Eu estava no escritório e sempre aquele sopesar de valores que eu faço nessas horas. Tem um recurso para revisar que o prazo é daqui a 3 dias. E eu tenho esse cachorro precisando de ajuda agora. Olha só, Monique, é meu, devolve. E aí eu saí desabalar da carreira para o Jardim São Paulo, tinha lá o nome de uma rua, saí buscando o Tiago. No caminho, eu mando uma mensagem para esse casal que está na foto maior. Kelly, que é veterinária, com quem eu tenho uma parceria há 15 anos, só cães chamados mordedores, esses pitbulls, Marcelo, que você me vê pegando, Rottweiler, etc., é a Kelly que cuida, e o Alejandro, que está aí com o Tiago hoje, na foto. O Alejandro é um encantador de cães. Eu brinco com o Alejandro que minha inveja dele é que ele é a única pessoa que tem mais tato com os cães do que eu acho que eu tenho. É difícil um cachorro me morder. Esse cachorro que me morde não morde o Alejandro. Muito bem. A Kelly me liga e diz, Vera,
você leu o post inteiro? Eu falei, li. Ela falou, não leu. É no Jardim São Paulo, nesta rua, em Recife. Eu disse, nossa, Kelly, e agora? Só tem um problema, Kelly. Eu olhei o olhar dele e não vai dar. E o Alejandro, que é argentino, nasceu lá em Tucumã, conhece muito bem a geografia do Brasil, ele disse, compadre, eu vou. E eu primeiro deixei ele dizer, eu vou, perguntei, mas como é que você vai? Ele falou, eu tenho um amigo que tem aquele caminhãozinho, aqueles monkey. Nós vamos os dois. Eu falei, vocês vão, tá tudo certo. Seu amigo é argentino também, Alejandro? Ele falou, por quê? Eu falei, porque ele também não conhece o Brasil, né? Eu fui ver a distância, falei, Alejandro, nós estamos falando 2.600 quilômetros de ida, 2.600 de volta. E ele disse, eu vou. Aí nós achamos um veterinário que disse, olha, tem que vir de carro mesmo. Eu queria que pusesse num avião. O veterinário disse, esse cachorro, para pôr no avião é 6 meses. Não vou esperar. Bom, aí o Alejandro dirigiu 5.200 quilômetros, buscou o Thiago. O Thiago está aí. Aqui, essa foto aqui que tem ele, depois a Kelly com ele já ali que eu estou segurando, é 1 mês e meio depois. Não é 2 anos, 3. Então, o nosso propósito é isso. O nosso propósito é tirar esse cara, que é um vetor de zoonoses, que é um problema, que está sofrendo acima de tudo, e dar para ele essa condição que ele tem nessa outra foto. O Thiago é um pitbull 40 quilos, extremamente dócil, e desde a primeira vez que nos viu, nos brinda com todo o carinho que ele pode dar, e que hoje, quando chega um cão lá no Virtuos, ele é muito reativo, é o Thiago que vai conviver com ele, é o Thiago que vai ensinar para ele a conviver, porque o Thiago não briga com nenhum outro cachorro. Tem isso também. Como é que a gente sobrevive? A gente sobrevive de doação, mas tem que ter aquelas pessoas que estão dispostas a, no fim do mês, se precisar, se endividar em nome da proteção animal. Felizmente, nós temos lá o nosso grupo, todos nós estamos dispostos a isso, já fizemos, mas de um amigo que é um sujeito muito inteligente, me contou quanto ele tinha já amealhado em recursos na vida. Ele disse, e você, o que você fez na vida? Eu falei, eu não fiz muito, eu tirei cachorro da rua, mas essa é a minha parte. Cada um tem a sua. Nós mencionamos aqui no começo, foi o professor Vicente que mencionou, o caso do Spike. Pois ontem, a Eveline me procurou, professor Vicente, para pedir ajuda para doar o Spike. Porque o Spike é um cão que passou por maus tratos, ele é reativo. E aí eu disse para a Eveline, claro que eu vou te ajudar. O que eu ainda não contei para ela é que eu estou procurando um lugar para o Spike na minha matilha, na nossa matilha, minha, da Kelly, do Alejandro, da Fê, minha mulher, da Bia, minha filha. Porque o Spike precisa passar um tempo com a gente para a gente desligar aquela chavinha que diz para ele que ele precisa se defender em qualquer situação. E aí o Alejandro vai fazer isso rápido. Então, o direito age, a sociedade resgata, o tribunal reconhece, a ONG cuida. E aí chega no momento em que o Spike precisa passar pela ressocialização, fim dela, porque a Eveline já fez boa parte, ele já melhorou muito, para depois ser doado. E neste ponto é que, como eu disse antes, eu sou muito melhor, nós somos muito melhores em resgatar do que entregar, achar o lar ideal. Porque não é só chegar lá no abrigo e dizer que quero levar. Questionário, que quem quiser é só me mandar aqui na minha página, no Werner Underline Grau, eu mando o questionário, tem termo de responsabilidade, eu tenho a prerrogativa de tomar o cão de volta, se eu entender a critério meu que o tratamento não é adequado. Lógico que eu estou me submetendo aqui ao contraditório e ampla defesa, vai entrar o decreto de 34, nós vamos ter toda uma discussão, mas eu ponho isso como prerrogativa, mas a gente não consegue doar. E aí um dia, um grupo de empresários, um deles teve uma ideia, procurou outro empresário, que procurou, chegou na Fernanda, em mim e na Bia, porque ele disse, olha, vocês que são da causa, tem um cara que tem uma ideia, e a ideia era o Pet Ponto. O que é o Pet Ponto? É um aplicativo, está em todas as plataformas, você baixa o aplicativo, se você for protetor independente ou uma entidade, uma ONG, você se cadastra como tal e joga lá todos os seus bichos domésticos para adoção. Bota foto, descreve o bicho, tem lá um cadastro. Quem quer adotar, entra e preenche o mesmo cadastro. E assim como o Tinder, a gente faz um match. Fazendo o match, a gente te apresenta as opções. E por geolocalização, a gente te diz quem é a entidade ou o protetor mais próximo de você com aquele bicho que vai garantir que a sua felicidade plena seja encontrada, que vai te entregar o que falta, que é a condição de uma família multiespécie. É o fechar de um ciclo virtuoso que nos permite fazer um pouquinho para contribuir com aquilo que faz o Estado, mas que não consegue fazer de maneira completa e eficiente, que faz o MP, e eu brinco com o Barreto, né? Barreto tinha 2 filhos caninos, Pamina
e Kenobi. Pamina precisou de uns exames. E Barreto, angustiado, me diz: Werner, eu não consigo data para ir a São Paulo. Eu digo: Barreto, você precisa se organizar mais, né? Ele, na época, era presidente da Brampa, né? Tinha que cuidar de um monte de coisa e tal. Eu disse: Barreto, vamos fazer uma coisa, vamos testar a amizade. Põe Pamina no avião. Eu recebo Pamina em São Paulo, levo no Provete, que por acaso é quase em frente ao aeroporto de Congonhas. Pamina vai precisar de 1 ou 2 dias para se recuperar, vai ser tratada como a princesa que é, da minha casa, vai inclusive interagir com 2 ou 3 meus, e depois Pamina volta. Se eu achar que ela merece voltar para você e não ficar comigo, né? Barreto, com todos os medos que ficou, mandou Pamina e a gente resolveu o problema. E quando eu fiz uma palestra no evento do Planeta Verde, há já uns 6, 7 anos, Barreto me recebeu lá, quando eu cheguei na Fundação Mokichi Okada, com a Tata. A Tata foi uma pitbull que jogaram na minha garagem com 1 mês de vida em 2007, e viveu 12 anos comigo. Eu tenho tatuada no braço ao lado de São Francisco, eu tenho N fotos, etc., aqui em casa. Foi o bicho que me ensinou que eu poderia ser muito melhor. Foi o bicho que me ensinou que eu tinha que trabalhar por esses estigmatizados. Muito mais do que prestar um serviço à sociedade, Marcelo, aqui eu cumpro a minha missão. De maneira muito menor do que eu gostaria, de maneira muito menos eficiente do que eu poderia, talvez. Mas eu faço da maneira que eu consigo. Eu preciso terminar dizendo que a minha alegria de estar aqui é monstruosa, porque eu encontro no MP o adversário mais aguerrido, eu encontro no MP uma fonte interminável de amigos. Por isso que eu faço aquela piada que eu digo: se você quer saber se seu filho vai ser advogado, juiz ou promotor, quando ele fizer 8 anos, você dá uma bola para ele, diz: vai, filho, vai jogar com os amiguinhos. Se ele for e voltar reclamando qualquer que seja o resultado, ele vai ser advogado porque ele é chato. Se ele for e chegar na beira do campo e disser: olha, vai ser 2-1 para o meu time é esse, o outro time é esse, gol meu de bicicleta aos 40 do segundo tempo, esse cara vai ser juiz, porque, afinal, Vicente, o que ele quer é mandar na vida alheia, né? Ele tem aquela caneta pesada que determina o destino dos outros. Agora, se você der a bola para o seu filho, e me perdoem, meus amigos do MP, é só piada, disser para o seu filho: vai jogar com os amiguinhos, ele começar a chorar copiosamente porque ele não tem amiguinhos, esse cara vai ser membro do Ministério Público, porque ele vai virar o paladino da justiça. Vocês têm uma caneta, juízes e os promotores têm uma caneta que é profissão de fé. Então, eu encontro no Ministério Público o mais aguerrido dos adversários quando eu estou advogando, mas sempre encontrei ética. E é com o aprendizado que eu tive nesta vida, eu vim fazer a atividade fora da advocacia. E foi por isso que Deus está dando muito certo. Porque lá eu conto, e vocês contam comigo como eu conto com vocês. E a gente consegue fazer um trabalho em parceria. Não é à toa que a Monique estava lá naquele evento, que o grande Nelson Bugalho organizou, um promotor de justiça que é, acima de tudo, um irmão que a vida me deu. Monique, depois, um dia falou comigo sobre isso, num dos eventos, e hoje está aí, publicando uma obra excepcional, fez uma dissertação de mestrado impecável e está aí agora, lado a lado, para a gente resolver esses problemas. Por isso, Monique, que eu vou ser muito o seu assistente. Quando você for para a porrada, você pode ter certeza que eu vou estar do seu lado para a gente brigar com essas situações. Porque o papel do advogado, ele não tem o poder do juiz de decidir uma vida e ele não tem a inflexibilidade que tem que ter um membro do Ministério Público. Mas ele tem que ter ética. E tendo ética, ele estará do outro lado da mesa construindo soluções ou do mesmo lado construindo resultados. Para isso que eu estou aqui, sempre começando por garantir que essa mocinha que está na minha frente seja feliz, fazer tudo que eu puder para isso, depois garantindo que caras como o Thiago tenham a tranquilidade de olhar para mim como ele olha hoje e dizer: eu sei, eu não sofro, eu não sou abandonado. Nunca mais. 1000 vezes minha gratidão. E termino sugerindo: leiam David Hume, Tratado da Natureza Humana. Lá no século XVI, ele já dizia que os animais são racionais. Obrigadíssimo. Ok. Não podia ser diferente, né? A gente já imaginava que ia se emocionar aqui, né? Na verdade, é um testemunho, né? Praticamente de vida. É o propósito, né? A gente tem que ter o propósito, né? E diria que o propósito do professor, do nosso amigo, ele nos encanta muito. Eu, pelo menos, eu tenho inveja muito boa disso aí, porque a gente, às vezes, não consegue
alcançassem essa espiritualidade, que é a espiritualidade, né? E é o desapego, né, do ser humano, que a gente se sente muito pequeno, né, perto de uma história dessa. E por isso que a gente traz, né? E aí eu queria agradecer muito ao professor Werner Grau, que esteve com a gente aqui, sabe que o tempo dele é um tempo difícil, né? Mas não podia deixar, eu vejo isso todo dia, a gente fala, uma hora tem que falar sobre isso aqui, pelo menos para o Espírito Santo, né? Eu já vi ele falando em outros lugares, ele já fala para o Brasil afora, mas aqui para a gente aqui eu não me lembro dele ter falado. Então eu queria agradecer muito, dizer que pode contar com o Espírito Santo, pode contar com o Ministério Público do Espírito Santo nessa questão, temos muito a evoluir. E por último aqui, a gente, coitado, já pedindo desculpas aqui ao Luiz Felipe, mas é muito legal vocês conhecerem. O Luiz Felipe Silva Pereira, ele é do instituto chamado IPRAM, que na verdade trabalha dentro do IEMA, e a gente acabou há pouco tempo de fazer um termo de cooperação com esse instituto para tratar. Eles têm um trato mais específico para animais marinhos, mas acabou que a gente, como a gente tem deficiência, a gente acaba puxando ele para outras coisas, né? Então, eu queria que ele falasse aí rapidamente. A gente, eu imaginava que esse evento hoje ia se esticar, porque é instigante, os colegas da Abrampa que estão fascinados aqui. Nós ficamos aqui esse tempo todo com mais de 100 pessoas, não tivemos um negócio assim que é difícil, né, por causa do horário. Então, o Luiz Felipe já está por aí ou ele já desistiu e foi embora? Estou por aqui. E no final, depois da fala do Luiz, a gente vai soltar um videozinho que eu achei muito bacana, assim, comoveu muito aqui o pessoal de Vitória, sobre a história de um cachorrinho. E não vou adiantar, não vou dar spoiler, não. A gente fecha com esse videozinho que é muito legal. Me emocionou muito. Luiz, manda bala então, que a gente vai tentar te resgatar aí, para você aparecer. Tá, ok. Então, pessoal, o IPRAM é uma organização privada sem fins lucrativos, né? Uma ONG. Nós temos o título de OCIP, emitido pelo Ministério da Justiça, também somos reconhecidos como utilidade pública pelo governo do estado e pelo município de Vitória. A finalidade original do IPRAM era atender o encalhe de pinguins, né, animais marinhos, mas principalmente os pinguins, que eles encalhavam em grande quantidade no começo dos anos 2000, aqui no nosso estado. Em 2008 foi um dos maiores eventos de encalhe em massa de pinguins, em 2012 também foi um grande evento. E nós trabalhávamos como voluntários em ONGs, né, em outras organizações, e conforme esse trabalho foi evoluindo, conforme os pinguins voltavam a vir ano após ano, nós fomos ganhando mais espaço, né, até em questão de gerência mesmo, e nós conseguimos, inclusive, recursos. Inclusive, a Tainã, que deu a palestra aqui antes do Werner, ela conseguiu um recurso para a gente em 2010, e quando esse recurso chegou na organização, ele não foi para os pinguins. Então, isso motivou a gente a criar a própria organização para tomar as rédeas dessa situação. E é um grande problema. Aqui eu tenho imagens, vocês já conseguiram pôr a apresentação? Ainda não. E aí na apresentação eu mostro imagens de como é o atendimento ao encalhe em massa de pinguins. É uma quantidade absurda de animais que chegam ao mesmo tempo, chegam em lotes, né, em caixas repletas de animais. E você não tem tempo de dar um atendimento individualizado, como você poderia dar a um animal de rua, um cão ou um gato. Né? Porque imagina que você está recebendo um caminhão com 10 pinguins, enquanto você está tentando fazer a triagem deles, o IBAMA já chega com outro carro com mais 10, e depois chega a polícia com mais 10. Então, é uma situação de crise, né? Uma situação de emergência ambiental. Esses pinguins chegam em condições muito precárias de saúde, com score corporal muito magro. Infelizmente, vocês não vão poder estar vendo essas imagens. E nós começamos a estruturar, né, o atendimento a esses animais. Então, começamos com recursos pequenos, caixas d'água sendo usados como piscinas, né? E com o tempo fomos conseguindo adquirir materiais de maior qualidade, piscinas maiores. Fomos construindo toda uma infraestrutura para atender esses animais. E tudo isso se deu, né, começou a dar certo quando a gente iniciou um acordo de cooperação técnica com o IEMA. Então, aqui a introdução, vocês estão vendo aqui o carro chegando com alguns pinguins. Essas imagens já são na época boa, na época de ouro, porque está bonito. Né? Mas no começo era uma situação muito precária. Haviam pinguins em caixas de isopor junto com peixe, era uma situação bem complicada. Então, eu estou usando essas imagens para exemplificar. Né? E como vocês podem ver aqui, uma situação bem complicada para os pinguins, uma situação de extrema magreza, né? Caquexia. As estruturas que nós fomos iniciando a melhoria, né? Vocês podem ver essas piscinas de lona, armação de metal, a situação dos animais melhorando. Olha essa piscina repleta de pinguins, né? Essa aqui é uma foto para mostrar quando nós tínhamos 5 baias dessas, né? Aqui em primeiro plano tem apenas um recinto, que são 2 baias com uma piscina no meio.
Os animais trocam de lugar para a gente poder fazer a limpeza. E aqui é a área que o IEMA cedeu para a gente em 2012, para a gente fazer o atendimento aos animais. Então, para quem não sabe, o Instituto do Meio Ambiente aqui no estado, ele usa uma área que foi cedida em comodato pela Vale do Rio Doce, para o governo do estado. E eles escolheram, né, um complexo cheio de prédios, eles escolheram alguns para usar e outros ficaram sem utilização. Inclusive, ainda hoje existem prédios sem utilização. Nós pegamos um que era uma cozinha industrial, que a Vale usava. E a vantagem disso é que ele já era azulejado. Então, aqui vou passar rapidamente algumas reformas que nós fizemos para operacionalizar esse edifício ao longo do tempo. Ele estava em situação bem precária mesmo. Aqui, com a passagem de slides, está um pouco mais complexa. A gente fez a reforma do telhado desse edifício. Né? Olha a situação que ele estava. Tinha fotos do antes e depois, mas eu não vou conseguir passar aqui agora por causa desse recurso novo aqui, que eu assumi a apresentação. Mas aqui já dá para comparar também um trecho da reforma. E aí, em 2018, nós fizemos um novo acordo de cooperação técnica e começamos a atender em maior quantidade os animais silvestres também, não só os marinhos. Já nessa época, nós estávamos atendendo tartarugas marinhas e aves marinhas, além dos pinguins, na forma da prestação de serviço para a indústria. Né? Então, com os pinguins também foi assim. Então, os recursos para a manutenção desse centro, elas são privados. Né? Já começaram privados e são até hoje privados. E aí renovamos, mais uma vez, concorremos ao chamamento público e fizemos o acordo de cooperação técnica 2 de 2019, que é o atual, que está em vigência. E aí o nosso volume de animais silvestres, não marinhos, aumentou bastante. Então, aqui a gente tem nesse gráfico, o volume de animais recebidos por nós, né, na atividade do IPAM. E vocês podem ver que essa cor azul clara, majoritariamente, são os pinguins, e as cores bem tracejadas, em quantidade bem baixa, são os animais terrestres, exóticos. Né? O tartaruga marinha foi uma só, e 3 ali em 2011, e aves aquáticas. E aí veja o que aconteceu de 2016 para cá. A situação se inverteu. Tanto por questões naturais, porque os pinguins pararam de vir, ou quando eles vêm em muito baixa quantidade. Em 2020, ali, vocês podem ver que vieram ainda algum volume de pinguins. E a gente começou a atender em grande quantidade de tartarugas marinhas, por questão de contrato, e os animais terrestres exóticos, que estão marcados em laranja, 99% deles são animais do Estado, da União. Né? Animais que não têm quem arque com seus custos. Então, essa faixa pequena, né, do verde e do azul, ela arca com os próprios custos e com os custos dessa parte laranja, que são os animais do Estado, que a gente atende no IEMA. Outra fonte de... aí voltando aqui. Aqui é só por curiosidade também, o volume de animais mortos que a gente recebia. Então, antigamente, a gente não trabalhava com carcaças, né? Muito pouco. E aí a gente passou também a ter um trabalho de exame necroscópico em massa, como se fosse uma fábrica, gente. Tem uns freezers, tem toda uma cadeia que a carcaça entra, fica no freezer, sai, ela é necropsiada, depois aquela necropsiada que vira lixo, e o material de interesse científico ou de museu já foi coletado, ela volta para outro freezer, e aí de tempos em tempos tem o recolhimento do lixo hospitalar. Então, toda uma cadeia. E aí, a origem desses recursos, além da prestação de serviço diretamente dos animais, né, dos monitoramentos de praias, que atendem as tartarugas, os pinguins, etc., em 2014, a gente também começou a prestar o serviço a instalações portuárias aqui do estado, que elas precisam cumprir uma resolução do CONAMA que diz que elas têm que atender os animais marinhos em caso de um derramamento de óleo. Então, esse serviço ele é muito importante, porque ele também tem mantido o funcionamento do centro. Aqui uma imagem ilustrativa da nossa equipe fazendo um exercício simulado. Essa tartaruga da imagem é um modelo de fibra de vidro flutuante que a gente montou com as cores da tartaruga para simular durante os exercícios. E aí nós já temos, então, desde 2014, 72 exercícios simulados em resposta à fauna oleada. Então, o IPRAM ele tem uma experiência em conversar com a área industrial, né, com todas aquelas regras de SMS, de segurança, de qualidade, né, o linguajar, a elaboração de documentos. A gente tem toda essa experiência hoje em dia. E aí um exemplo de uma contribuição nossa também para o poder público, né, foi durante a emergência do... não vai circular aqui. Foi durante a emergência, né, essas duas colunas em azul, do desastre do Rio Doce, né, quando teve o derramamento da barragem, o desastre, né, o desmoronamento da barragem lá em Fundão, da Samarco, e o efluente ele veio parar no afluente do Rio Doce e chegou até aqui no estado. Então, a gente prestou esse serviço de forma privada para a Samarco. Foram 3 meses de atuação na resposta reativa. E aí estou passando rapidamente para vocês verem toda a mobilização que foi feita, né? Essa imagem aqui é só da nossa base em Colatina. A gente teve que espalhar bases ao longo do Rio Doce. Essa aqui são as bases de recepção de fauna em campo, os centros veterinários que a gente fez uma parceria para elaborar as bases temporárias. Fizemos também um trabalho que não era nosso, aí começa a entrar também a parte
né, que a gente contribui para o poder público. A gente fez orientações à população, já que nossa equipe já estava em campo, monitorando animais, procurando, a gente alinhava as informações que a Samarco e o IBAMA e o IEMA gostariam de dar, e a gente repassava à população. Então, olha, não consuma os animais que estão bebendo água do rio, né? Evite plantar e usar a água do rio para irrigar a plantação. Né? A lama aqui no estado ela chegou de uma forma mais branda e mais líquida, né? Esperava-se uma avalanche, mas não, ela chegou bem mais discreta. E outra tarefa nossa também, informal, era acompanhar a chegada da lama no estado. Então, desde Resplendor, desde a Aimorés, a nossa equipe já estava embarcada bem na frente da lama, assim, no limiar, né? E mandando foto e avisando o governo então sabia cada dia a que distância que a lama estava aqui do estado. E isso também não estava no escopo do trabalho da Samarco. O que aconteceu nessa emergência, que eu achei que foi uma coisa muito legal, é que a empresa, a poluidora, né, ela se mostrou totalmente aberta a intervenções do poder público. Ela foi bem transparente. Então, não tinha um comitê fechado com a Samarco. Eu não participei, o IPRAN não participou, e depois com o poder público. A gente estava num comitê só, conversando todos juntos, e aí o que o governo falava e a Samarco autorizava, a gente fazia. Então, a gente fez bastante coisa fora do escopo, até pela nossa função de ONG também, né? Depois desses 3 meses, quando nós saímos dessa emergência, ficamos sabendo que quando empresas assumiram a resposta, a empresa tem uma postura diferente, né? Eu faço o que eu sou paga para fazer. Então, peraí, tem que fazer um aditivo no contrato, tem que melhorar isso. Né? E o IPRAN não, o IPRAN tinha aquela característica de tentar resolver o problema. Aqui nesse mapa vocês podem ver os 72 pontos de monitoramento terrestre que a gente acabou estabelecendo ao longo desses 3 meses. E aqui uma imagem ilustrativa e os animais que necessitaram de atendimento. A contaminação por metais pesados, né, por esses elementos traços, ela não causa efeitos imediatos, como muitas pessoas esperavam. Então é por isso que até hoje eles continuam monitorando, isso é muito importante, porque os efeitos eles são a longo prazo. Né? Vai diminuir a fertilidade dos animais, vai ter algum problema metabólico a longo prazo. Né? Então poucos animais a gente resgatou que estavam se afogando na lama, estavam diretamente afetados pela lama. Mas foram 134 abordagens e a maior parte deles era resgate preventivo, que a população falou, olha, a tartaruga subiu do rio, entrou na minha casa, tem uma cobra na minha casa. E a gente ia e resgatava, né? Foram muitos casos assim. E o outro exemplo também essas 2 colunas cinzas, que são o óleo misterioso que afetou o litoral do Nordeste em 2019 e também o Espírito Santo e o Rio de Janeiro em menor intensidade. Então, essa emergência gerou uma grande mobilização de recursos do IPRAN, né, para não dizer prejuízo, sem investimento, mas a gente gastou uma grande parte desse recurso privado, auxiliando o Estado, né, nas respostas, né, participando das reuniões, e aí vou passar rapidamente também algumas medidas que a gente tomou aqui. Então, resumindo, vocês já conhecem a história, né? Eu não vou ficar lendo cada tópico aqui, mas a gente participou de comitês, de organizações, entramos em grupos de trabalho de segurança, grupos de trabalho de fauna, e aí cedemos, conversamos com eles, cedemos a estrutura do centro de reabilitação para atender animais eventualmente atingidos por esse óleo em abrolhos, o que realmente aconteceu, vocês vão ver mais à frente. Aqui nessas fotos, eu não vou conseguir passar pelo slide, o nosso veterinário, que é o supervisor de operações, né, emergências, meu braço direito, ele foi lá para Alagoas, a gente enviou ele para auxiliar outra ONG a ensinar uma ONG local que não tinha experiência com óleo a instalar contêineres da Petrobras, a estrutura da Petrobras toda, né? O contêiner chega todo desmontado, a nossa equipe teve que explicar como é que funcionava, teve que ir descobrindo também no meio do processo, e capacitou a equipe deles para limpar os animais oleados. Aqui sou eu em Caravelas, na Bahia, também capacitando as pessoas de prefeituras, de agências de turismo, de ONGs locais, como o Instituto Balejo Bart, capacitando eles para o que fazer, né, as primeiras medidas quando chegasse o animal oleado. Porque, não sei se vocês acompanharam, algumas pessoas pegavam os animais sem luva, se sujeitando a contaminações ou a levarem mordidas, picadas, né? Então a gente foi justamente com esse foco. E tudo isso antes das manchas de óleo chegarem no sul da Bahia. E aí, finalmente, no fim do ano, então já para novembro, começaram a realmente chegar as manchas de óleo em abrolhos e afetaram 4 aves. Né? Dessas 4, as 4 vieram para o IPRAN, uma delas eu fui buscar, pessoalmente, e 2 foram a óbito e 2 sobreviveram e foram soltas. Então, aqui também vou passar rapidamente, porque o evento já está se encerrando também. Essa imagem é uma capacitação que a gente fez para as comunidades locais, a gente fez em Vitória, e essas imagens aqui são em Vila Velha. Então, ONGs locais, o Projeto Pegado, o Instituto Jacarenema, e curiosos, né, pessoas da rede de voluntários deles. Mesma situação de Caravelas. Recebemos da Polícia Federal, da Marinha, animais mortos, que eles encontravam eventualmente no litoral do Espírito Santo. Fazíamos o exame necroscópico, colhíamos amostras. Nenhum deles aparentava estar afetado pelo óleo, podia ser outro tipo de evento, mas não o óleo. Aqui são alguns exemplos das aves que foram contaminadas em abrolhos. Está misturado aqui porque está numa linha temporal essa apresentação.
E essas aves foram desde novembro até dezembro chegando para a gente. Então, aqui é a limpeza desses animais, a descontaminação de uma estrutura própria que nós temos no centro. Aqui a ave, depois de limpa, se recuperando. E aí a devolução das 2 sobreviventes. Nós lavamos as 4 aves, todas elas ficaram super bem depois da lavagem. E 2 morreram subitamente. E aí estamos investigando até hoje, né, mandando amostra para analisar. Talvez tenha sido um efeito deletério, talvez, tanto do óleo, talvez ingerido, quanto do estresse, né, da captura, do transporte. Os animais selvagens não sabem que nós estamos tentando ajudá-los, então eles ficam muito estressados, né, com a manipulação, com todas as nossas intervenções. E as outras 2 sobreviventes foram soltos na Bahia, novamente. E também uma contribuição muito especial que nós demos para o poder público foi no resgate e reabilitação do elefante marinho Fred. Então, tanto o monitoramento que nós fizemos de 2014 até 2017 foi com recursos privados do IPRAM, mas, ao mesmo tempo, nós estávamos representando o poder público. Então, se alguém pedir alguma orientação, se tinha algum problema, nós acabávamos acionando a polícia, a Guarda Municipal, informando o IEMA, o IBAMA, fizemos uma cartilha para a população, né, apresentando ao IBAMA e ao IEMA para aprovação. E aí, em 2017, esse elefante marinho, que era muito famoso já, chegou morrendo, muito magro, na praia. Nós corremos atrás, mobilizamos toda a estrutura, fizemos a comunicação entre as organizações para que elas se unissem e atendessem o animal. E, apesar de tudo, a burocracia das empresas privadas envolvidas nisso, que são responsáveis pelo monitoramento de praia, elas não davam conta de ocorrerem no tempo necessário. Então, tudo que vocês estão vendo nessas imagens foram proporcionados pelo IPRAM. Cada frasco de soro, seringa, agulha, esses escudos de madeira, tudo isso. E depois nós fomos reembolsados, pelo menos, nessa questão. Então, aqui tem uma imagem do resgate do elefante marinho Fred. Trouxemos especialistas de outros estados para coordenar, né? A gente tem também essa humildade de não querer aparecer, eu vou mandar e coisa, não. Cara, quem já fez isso antes? A gente nunca fez. Quem fez? Vamos buscar. E a gente traz a pessoa que já fez e deu super certo por causa disso. Então, foram 139 dias, né, desde 25 de janeiro até 12 de junho, que o IPRAM sempre manteve um funcionário lá em Guriri, no nosso estado, acompanhando o elefante marinho, também suprindo as necessidades que faltassem. Por exemplo, esse animal foi solto com um transmissor de satélite na cabeça, para a gente saber o que ele estava fazendo no mar. Durou 3 dias, porque ele arrancou no 3º dia. Mas esse material não foi custeado pelas empresas milionárias petroleiras que são responsáveis pelo monitoramento de praia. Foi custeado pelo IPRAM, Instituto Mamíferos Aquáticos, e o Portocel. A gente foi atrás do Portocel e pediu uma ajuda. E o NEMA, que é uma organização que implantou esse transmissor, veio lá do Rio Grande do Sul, a preço de custo, chegou aqui, falaram que não ia pagar, e eles ficaram assim, nossa, e agora? Aí a gente falou, não, a gente vai pagar. A gente se uniu, pagou, e é por isso que a gente tem uma resposta do que o elefante marinho Fred faz no mar. E nós começamos essa parceria com o Ministério Público, com um escopo bem abrangente para a gente poder ajudar no que a gente puder. Né? No momento, a gente ainda fez apenas um parecer técnico, justamente sobre essa situação que o Marcelo falou, sobre a melhor forma de um município atender os animais domésticos, né? Porque ele se comprometeu com isso no seu plano de postura. E aí fizemos esse documento e temos expectativa de muitos outros no futuro, né? De poder ajudar o poder público, ajudar a União, o Estado, né? Com os animais, principalmente os animais que não têm quem arque com seus custos. Muito obrigado.